Se você não entender isso daqui, é muito difícil que você tenha algum tipo de riqueza na sua vida. O que eu vou te falar aqui agora é a chave para você entender o que você tem que fazer logo depois que você começa a ganhar o seu primeiro salário, logo depois que você começa a ganhar uma grana um pouquinho melhor. É exatamente isso que você tem que fazer para você conseguir garantir a sua liberdade financeira. Eu não gosto muito desse termo porque ele ficou muito popular, muita gente começou a falar de muitas promessas erradas com esse termo, mas o que eu vou te falar aqui é exatamente a chave que você precisa ter na sua vida para conseguir atingir qualquer nível de riqueza, qualquer nível de liberdade, de renda, sem depender do seu trabalho. E poucos aqui conseguem fazer isso. E muitos acreditam que vão ficar ricos somente trabalhando 10, 12, 14, 8 horas por dia, que seja ali, todos os dias da sua vida, de segunda a sábado, trocando ali o seu tempo por dinheiro, e poucos entendem que se você não fizer isso que eu vou te falar, você não vai conseguir atingir nenhum tipo de tranquilidade financeira na sua vida. Você precisa fazer isso, senão você não consegue atingir o nível 3 da fase financeira, né? Que é o nível de liberdade financeira, de tranquilidade, de que você não depende mais do seu trabalho para conseguir isso. E o que eu vou te explicar aqui agora é o seguinte: muitos aqui já leram Pai Rico, Pai Pobre, por exemplo, mas de uma maneira mais breve do que você tem que ler um livro inteiro, eu vou resumir exatamente o que você tem que fazer na sua vida se você quiser conquistar algum tipo de sucesso, algum tipo de tranquilidade financeira. E o que eu estou te falando aqui é a mentalidade que diferencia quem consegue acumular milhões e quem vai morrer com dinheiro, recebendo muita grana, mas mesmo assim, dependendo somente do trabalho, aquela pessoa que às vezes vai trabalhar, vai conseguir fazer grana, mas no momento em que for aposentar, no momento que tiver 60, 70 anos, que não conseguir trabalhar mais, essa pessoa vai passar fome, essa pessoa vai passar dificuldade. É uma só atitude. É a atitude de transformar liquidez em ativos. O que é isso, transformar liquidez em ativos? Liquidez é dinheiro em mão, dinheiro na mão, tá livre. É dinheiro solto aqui, ó, tá na minha conta. Eu tenho 100 mil na minha conta aqui agora. O que eu vou fazer com esses 100 mil? O que vai diferenciar se você vai ser uma pessoa de sucesso, uma pessoa com renda mensal, uma pessoa com riqueza, é a sua capacidade de transformar liquidez em ativos, em bens que vão te gerar uma renda. O que é um ativo, Bruno? Pô, eu acho que se você tá vendo esse canal, provavelmente você já sabe, mas é tudo aquilo que vai colocar... Eita, peraí que vai tremer um pouco. Mas é tudo aquilo que vai colocar dinheiro no seu bolso. Tudo aquilo que vai transformar aquele investimento em renda que vai diretamente para o seu bolso. Isso é um ativo. Ativo é aquilo que você, sem precisar fazer quase nada, vai te gerar uma renda, vai te gerar riqueza e você não precisa trabalhar naquilo para aquilo voltar para você. Então, quando você compra uma ação na bolsa, quando você compra um fundo imobiliário, quando você compra uma casa e coloca para alugar e recebe um aluguel, isso é um ativo. E o que faz uma pessoa ser rica na sua vida a longo prazo? É a capacidade dela de pegar esse recurso, essa renda, esse salário que ela tem e transformar isso em ativos. É abrir um negócio novo, comprar uma casa de aluguel e fazer um império imobiliário, é investir em ações e criar uma renda mensal sendo sócio de empresas ou comprando fundos imobiliários. Tô passando o radar, vai tremer mais um pouco. Pronto. Isso é uma capacidade de uma pessoa de transformar liquidez em ativo e transformar ativos em riqueza. É isso que vai te fazer chegar no próximo nível. Se você não faz isso na sua vida, você vai continuar o resto da sua vida dependendo do seu trabalho. E você precisa começar a pensar hoje. Pô, eu vou receber aqui 5 mil reais esse mês de salário, eu vou pegar esses 5 mil e eu vou colocar que seja 500, mil reais ou 100 reais, mas você precisa transformar isso em ativo. Pelo menos um mês da sua vida, todos os meses, pelo menos uma vez por mês, dentro da sua vida, você precisa criar mais um tipo de ativo. Você precisa criar mais uma fonte de receita ou aumentar aquela que já existe. Você precisa fazer isso. Você fazer isso todos os meses da sua vida vai te levar para um nível muito acima das outras pessoas. Você fazer isso vai te levar, vai te colocar numa categoria acima, em que quando você não tiver mais capacidade de trabalhar com 60, com 70 anos, esses ativos que você construiu a sua vida inteira vão garantir a sua aposentadoria. Você acha que eu estou preocupado com o INSS, com a aposentadoria do governo? Claro, se algum dia precisar usar, pode usar? Pode. Você trabalhou, teve direito por isso.
Mas você acha que eu vou depender toda a minha vida, 80 anos de trabalho, 70 anos de trabalho, para quando eu chegar lá na minha velhice, eu olhar para trás e falei assim, pô, tudo que eu fiz, eu gastei tudo e agora eu tô dependendo do governo? Isso nunca vai acontecer na minha vida. Eu vou fazer de tudo para que isso não aconteça. Todos os meus planos têm que ter dado todos errados para que chegue nesse estágio da minha vida de eu olhar para frente e ver que eu dependo hoje do governo para pagar as minhas contas. Isso nunca vai acontecer baseado nas minhas atitudes de hoje. E claro, se tiver qualquer empecilho, se Deus virar para mim e falar assim, não, isso vai acontecer, vou colocar um monte de provação na sua vida e você não vai conseguir prosperar de maneira alguma e eu vou colocar ali qualquer tipo de dificuldade para você aprender, o que seja que ele queira me ensinar. Mas que eu não consiga, beleza. Mas eu fiz tudo o que eu podia dentro do meu alcance para não depender do governo. Eu fiz tudo o que podia dentro da minha capacidade para não depender do INSS. E eu construo ativos todos os dias da minha vida. Quando eu trabalho, quando eu recebo dinheiro, a primeira coisa que eu faço é mandar o dinheiro para a construção de algum ativo. Seja fazer alguma operação financeira para conseguir renda com aquilo, seja comprar uma ação, seja comprar um fundo imobiliário, seja fazer qualquer tipo de investimento que eu sei que aquilo vai retornar para mim lá na frente. Então eu faço isso todas as vezes que eu recebo. E se você recebe algum dinheiro aí com você todo mês, algum salário, alguma comissão, o que vai diferenciar você de uma pessoa classe média, de uma pessoa de mentalidade pobre? Quando eu digo mentalidade pobre, é aquela pessoa que tudo que recebe vai gastar e não vai pensar em poupar ou guardar, investir em alguma coisa. É a sua capacidade de transformar o dinheiro que está na sua mão em ativos. E é isso, eu quero que você pare para pensar aqui agora, antes da gente finalizar esse vídeo, pega a sua idade e vê a média de salário que você recebeu desde quando você começou a trabalhar. E multiplica isso pelos anos da sua vida. Vê quanto dinheiro já passou na sua mão. E ver quanto dinheiro sobrou hoje. Essa é a sua capacidade de segurar dinheiro e transformar ele em ativo. Se você precisa de um teste mais real do que esse, não existe. Quanto que você ganhou, quanto que você tem hoje. Pega tudo que você já recebeu ao longo da sua vida e vê o que você tem hoje. Aí você vai saber se você é um bom gestor do seu tempo, se você é um bom gestor dos seus recursos, ou se você é um mau gestor. E infelizmente a maioria das pessoas que estão assistindo isso são maus gestores. São pessoas que não conseguem gerir o dinheiro que cai na conta delas. São pessoas que vão gerir muito mal o seu dinheiro. Então, para isso, você precisa entender que se até agora você não conseguiu guardar nada, se até agora você não transformou nada do que você recebeu em ativo, você foi errado, você errou e você foi irresponsável financeiramente. Se você não sabia disso, bom, agora você sabe. Então, a partir desse mês, você já vai transformar a sua renda em ativo. E a partir desse mês, você vai ver que a sua vida vai começar a dar uma tranquilizada. Você vai olhar para aquilo e vai falar assim, pô, eu tenho uma renda, eu tenho patrimônio, e se tudo der errado, eu tenho esse ativo aqui que eu posso vender, que eu posso colocar dinheiro no bolso e correr atrás de outras coisas para me dar uma tranquilidade na minha vida. Então, para pensar nisso e comece a imaginar que tudo o que você precisa fazer é receber dinheiro. Como que eu vou transformar esse dinheiro que eu tenho na minha mão no melhor ativo possível que vai me trazer renda ao longo dos anos? Isso vai te diferenciar. Isso vai fazer você sair para um próximo nível de renda, para sair para um próximo nível de riqueza, de patrimônio. Faz isso, coloque em prática. E depois, se você já estiver conseguindo construir ativos, patrimônio, riqueza que vai te trazer ali uma renda todos os meses, o que você faz? Começa a pensar em como você faz para aumentar a sua própria renda também. Pô, como que eu vou fazer para construir um patrimônio com uma renda que vai me gerar mais rápida? Como que eu faço para crescer meu patrimônio mais rápido? Aumentando a sua renda, aumentando a sua receita ou assistindo o vídeo passado que eu falei sobre equity, né? Então você assiste e joga o jogo do equity, que aí a sua vida pode mudar um pouquinho também de uma maneira mais rápida. Mas lembre-se, o que vai diferenciar você hoje de uma pessoa de mentalidade pobre é a sua capacidade de transformar liquidez em ativos. No momento em que você fizer isso, você vai ver o quanto que a sua vida vai mudar. Esse canal se chama As Regras do Jogo, você está assistindo mais um vídeo de como que eu enxergo a minha vida e quais as regras que eu utilizo para guiar a minha vida. Se você quer aprender mais sobre investimento, empreendedorismo, finanças, se inscreva nesse canal. E se você quer aprender em investir e investir como eu invisto o meu dinheiro, clica no primeiro link da descrição, que a gente tem um treinamento sobre investimentos, que você vai aprender tudo o que eu sei
e tudo que eu faço para colocar o meu dinheiro para trabalhar para mim. Um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.